Olá pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Eu sou Samuel, quero ler com você um texto da palavra do Senhor que diz o seguinte: A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. O texto que acabamos de ler está em Gênesis capítulo 6, versículo 8 e verso 9. Querido, quero falar com você hoje sobre tempo, sabedoria e discernimento. Querido, quando nós observamos a vida de Noé, nós percebemos que ele viveu muito tempo, em torno de 950 anos, muito tempo. E quando nós olhamos pessoas mais velhas, a sensação que eu tenho é que elas têm muita sabedoria, é que elas têm muito conhecimento. Pela quantidade de coisas que elas já viveram, elas têm muito a ensinar. Agora imagina Noé. Viveu 950 anos, quantas coisas Noé não tinha a agregar, quantas experiências ele não já viveu, quantas conversas ele já teve, quantos conflitos e quantos problemas ele já teve que resolver. Isso agregava para ele muito conhecimento e muita sabedoria. Mas o que me chama a atenção em toda essa situação é que quando Noé estava prestes a construir o maior objeto daquele tempo, a maior construção daquele período, ele não confiou na sua sabedoria humana. Prioritariamente, ele confiou naquilo que Deus tinha a dizer sobre ele, naquilo que Deus tinha para falar sobre a sua vida. Interessante porque existem muitas pessoas que elas nem têm uma idade tão avançada assim e elas já se acham donas das suas próprias vidas, de modo que acreditam que os seus próprios conselhos são os melhores. Acreditam que o seu caminho é perfeito. Acreditam que a inclinação do seu coração é suficiente para trazer a ela uma história de êxito. Mas o que eu aprendo aqui na vida de Noé é que mesmo ele sendo um homem de idade muito avançada, mesmo ele tendo vivido tanto, mesmo ele tendo muitos filhos, mesmo ele vivendo uma vida que de certa forma era exemplar para todo mundo, para construir o maior objeto que Deus mandou, ele precisava do direcionamento do alto. Olha para a sua vida. Qual é o grande projeto que você tem que construir? Qual é o grande sonho? Qual é o grande plano? Qual é o objetivo audacioso que de certa forma tem tomado o seu coração? Qual é o propósito grandioso que Deus tem para a sua vida? Eu quero dizer, querido, independente de qual seja ele, a sua sabedoria humana não é suficiente para que ele seja concretizado. Independente de qual seja a sua maior motivação, as suas ferramentas, a sua sabedoria, a boa obra, as suas experiências não são suficientes para fazer com que isso seja um êxito. Na verdade, o que nós precisamos é receber de Deus o verdadeiro direcionamento. Precisamos receber de Deus os verdadeiros conselhos. Precisamos saber ouvir da voz do Senhor na sua palavra o que é que Ele tem para nós. Aonde pisar, aonde não pisar. Aonde fechar negócio, aonde não fechar negócio. Quais caminhos, esse é o tempo, essa é a ferramenta, esse é o recurso. Querido, independente de qual seja o grande projeto da sua vida, o que eu tenho para te dizer é que a minha mão, a sua mão, o meu braço, o seu braço não é suficiente para fazer com que ele tenha muito êxito. Mas prioritariamente é a direção do Senhor sobre a sua vida. Até hoje, as decisões que você tem tomado, as escolhas que você tem tido, elas são pautadas em quê? Na voz do Senhor sobre a sua vida ou no seu próprio conhecimento de causa? Ou na sua própria experiência humana? Ou naquilo que você acha que sabe sobre a vida? Eu quero te fazer um convite a confiar todas as suas decisões e esperar a resposta do alto. A resposta do alto, porque a resposta do alto ela não falha. A visão do alto ela é imutável e ela é perfeita. Lembre-se comigo daquele texto em que diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Não há mácula, não há mancha, não há defeitos na vontade de Deus, mas muitas vezes na nossa vontade, por melhor que seja essa intenção, por mais experiente que você seja, nós podemos falhar, nós podemos fracassar. Ore comigo, apresente diante de Deus tudo isso que está no seu coração e peça para que o Senhor possa trazer conselhos de sabedoria sobre você.
Pai, obrigado, Senhor, pela palavra, obrigado por esse texto lido. O que nós te pedimos neste momento é que o Senhor possa tomar em tuas mãos, Senhor, todo sonho, todo projeto, todo empreendimento, toda vontade, tudo aquilo que tem tomado os nossos corações. Deus, toma em tuas mãos e que o Senhor possa conduzir da maneira que o Senhor deseja, que o Senhor possa fazer da maneira que o Senhor agrada, que o Senhor não nos deixe perder no nosso próprio entendimento, mas que possamos confiar no braço forte do Senhor e nos teus conselhos, Pai. Pedimos que o Senhor também nos livre de toda decisão errada, que o Senhor nos livre de qualquer conselho que não venha do Senhor, mas que o Senhor nos ajude a ouvir somente a Tua voz e dessa forma fazer a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, amém.